eu queria perguntar, ou compartilhar mesmo, que é na hora que você coloca uma música e pede para a gente dançar somente quando o baixo estivesse soando. E eu fui fazer esse exercício, porque eu queria escutar o baixo, e ele ia, dar uma paradinha, aí ele ia, aí dar uma paradinha. Então, foi muito legal, a sensação foi incrivelmente muito diferente, assim, eu até respirei fundo, e aí vi essa parte que você traz do conceito de integração que o Rolando Toro fala, mas também, eu não entendi direito se eu escutei certo, mas também separar as partes do corpo, né? Trabalhar as partes separadas, como a gente fez com o baixo. E é, eu não sei dizer, mas que como é importante também sentir certas partes do corpo que brotam espontaneamente, naturalmente, com determinado instrumento musical. É abrir novas janelas de novas possibilidades que o corpo pode se movimentar. E com mais consciência, é impressionante isso. Assim. Era isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Muito obrigada. Que bom. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Um comentário? Não? Ok. Eu estive organizando uma carpeta de materiais. Pasta, Como? uma pasta de materiais. Sim, uma pasta de materiais. Não é Sim, uma sim, sim. pasta de comer, é uma pasta Não, de não, pasta de materiais para vocês. Então, onde vocês vão encontrar música que ouvimos, vídeos complementários, ahm, muitas coisas. E o PDF de material que, que preparei. Então, vamos para harmonia. Can, 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 can. Então, a harmonia é um elemento mais complexo da música, mas eu somente quero, vamos conversar sobre a harmonia e tudo, mas ah, é importante para mim compreender a harmonia somente para compreender que a música que utilizamos em biodança é orgânica e há outra música que não é orgânica e vamos estudar por quê. Mas ahm, compreender se escucha muito baixo. Victor, vocês me escutam baixo? Me escutam baixo? Não. Eu acho, Victor, que você tem que subir o volume. Porque eu tenho. Sim, eu estou ouvindo super bem, Não, sem sim, tranquilo. eu tenho muito bom volume aqui. Tenho meu vômetro que me vai mostrando É ver no teu níveis. computador, Vitor, se tu não está com volume baixo. Ou talvez Está headphones. bien, yo tengo una corneta, pero o sea, por alguna razón se escuchó. Tal vez, Víctor, se te desconfiguró la salida de audio. Tendrías que chequear eso, porque yo acá tengo muy buena entrada y en general deberían escucharme bien. ¿Sí? Então, harmonia. Hum, eu queria compartilhar primeiro um vídeo muito bonito que eu achei, que é as primeiras vezes que eh, umas infâncias conseguem ouvir.
Um momento. Áudio. Um momento. Ok. Hello. Hello. I never seen that face before. I love you. Can you hear me? What's he doing? Hi. 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 What do you hear? Are you listening? Archer. Hi. Archer. Hi. Oh, hi, Archer. Archer. There's something that's different. Hi, Archer. I love you too, I love you. Hi, buddy. Look at those big eyes. Wow. Hi. Can you hear mommy? That's pretty cool. I'll get rid of that feedback. I love you. Are you excited? Can you hear everything? Can you hear He's like, what is happening right now? Oh, Archer, 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 oh, what you gonna do? People's gonna play all day just with you and you. you? It's people too. Hey, baby. You can hear me. I know. You don't say that. I know. You don't say that. Say daddy. Eu achei isso. Não me lembrava que havia pegado esse vídeo. Já Uma começa coisa que- chorando, né? Perdão, perdão. Uma coisa que é muito interessante, eu tenho um livro que se chama Sonido e Sentido, muito interessante, e fala que as pessoas que não podem olhar, não, as pessoas que não podem ouvir, sim, Surdos. vivem, sim, surdos, vivem mais no tempo presente. Por quê? Porque somente podem experimentar aquilo que está dentro de sua visão. Não podem reproduzir ou não podem criar o entorno mais lá que o que possam olhar. Então, por exemplo, você está aqui, mas você pode ver um bus por sua janela, sim? Ok, você pode imaginar, recriar que isso está acontecendo porque você pode ouvir isso. Mas as pessoas que não podem ouvir, que são surdas, somente existe aquilo que está dentro de seu campo de visão. É muito interessante, muito interessante. Então, ouvir é muito importante para sobreviver, basicamente. Ok,
Harmonia, então. Harmonia, compartilhar. Ok. Harmonia. O que é harmonia? Harmonia, a palavra vem do grego, outra vez, harmonia. Significa ajuste ou união. Chama-se assim a combinação simultânea de vários sons, ou seja, eles soam ao mesmo tempo. Também é a ciência que estuda essa combinação. Mas como chegamos da melodia à harmonia? Então, você lembra contraponto, sim? Que era a relação que existe entre duas ou mais melodias independentes e simultâneas que são... bueno, sim, está mal. Então, relação que existe entre duas ou mais melodias que são simultâneas e independentes, ok? Então, eu tenho 3 melodias que são simultâneas e independentes. Sim, você pode ver que são 3 no axo horizontal, que temos uma, 2, 3, ok? Isso soa tudo junto e podemos experimentar, podemos dizer que há contraponto. Sim? Em algum momento da história, o que as pessoas que estudavam a música fizeram foi tomar uma foto vertical de um momento exato em que essas melodias contrapontísticas soavam. Sim? Essa foto, essa combinação de um momento foi o que chamamos agora, hoje, harmonia. Sim? Uma foto de um momento, uma combinação precisa de sons em um preciso instante. Ok? Então, da evolução horizontal, uma foto vertical da combinação de sons. Até aqui, ok? Ok. Isso se chama acorde. Essa foto vertical, essa combinação em um determinado momento, o que chamamos acorde. Um acorde é uma simultaneidade de notas soando juntas em um momento determinado. Pode ser construído de diferentes maneiras e, às vezes, a palavra harmonia é usada como sinônimo de acorde. Ok? Eu posso dizer, aqui está soando esse acorde ou aqui está soando essa harmonia. É um sinônimo, ok? Então, se você vê, aqui temos uma melodia que é horizontal, sucessão de alturas variadas e durações variadas, sim? Melodia, eixo horizontal, ok? É sequencial, uma depois de outra. E aqui, abaixo, temos harmonia, que é a simultaneidade de notas soando juntas. Visualmente, é claro? A diferença é clara? Visualmente? Sim? Então, temos ritmo, temos melodia, que é a sucessão de sons de diferente frequência e variação. E temos harmonia, que é a simultaneidade de notas soando em um mesmo momento. Ok? Então, vamos a uma coisa que eu acho que é muito importante para compreender e para relacionar a música que usamos em biodança para relacionar a música com o movimento humano. Muito, muito importante. É isso assim. O que é o sistema tonal? Quando falamos de sistema tonal, estamos falando de o sistema tonal ocidental. Sim?
em Oriente, em outras regiões do mundo, o sistema é diferente, mas a música que se utiliza para compor a Quinta Sinfonia de Beethoven, Gilberto Gil, suas canções, a cúmbia colombiana, tudo essa música se compõe com o sistema tonal que vamos a ver agora, sim? A investigar, a estudar, sim? Então, o que é o sistema tonal? Vamos voltar a a sucessão de sons. Temos uma escala, por exemplo, sim? Temos uma escala aí que é do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Então, temos uma escala que é uma sucessão sequencial no eixo horizontal, ok? Sucessão de alturas, perfeito. Sobre cada uma dessas notas, desses sons da escala, podemos construir um acorde, sim? Podemos construir com outros sons, outras notas, um acorde, ok? É um eixo vertical, ok? Então, temos em um eixo horizontal uma escala, em um eixo vertical um acorde. Até aqui, ok? Sim? Perfeito. Então, o discurso musical ocidental é um diálogo constante entre tensão e repouso, descanso, ok? Como todo organismo biológico, o discurso musical tem tensão e repouso. Tensão e repouso. Lembremos quando falamos de ritmo e compassos. Temos um primeiro tempo de descarga, ok? É repouso. O contratempo é tensão. O tempo é repouso. O contratempo é tensão. O tempo é repouso, ok? No aspecto rítmico, temos essa alternância. Sim? Está claro isso? Como conceito. Sim? Ok. Então, temos novamente nossa escala, hemos construído acordes sobre cada um dos sons. Sim? Ok. Vamos nombrar cada um desses sons da escala com um número. Sim? Número romano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. O grado número 1, o primeiro som de uma escala, vai ser chamado tônica e vai ser o som que tem de máximo descanso. Ok? De máximo descanso. O quinto grado, o quinto som de essa escala vai ser chamado dominante e vai ser um lugar de tensão máxima da escala. No meio, temos o quarto grado, que é subdominante. E é um passo. Não é tão tensionante como o dominante e não é uma tônica, um descanso como a tônica. Eu vou tocar a escala para que podamos ouvir isso. Não, a ver, o áudio não se escuta. Momento. Eu tenho que voltar aqui. Agora sim. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Momento. Ok, então. Ok?
Você escuta isso? Ok. Temos então, primeiro grado. Eu vou ir acendendo e vamos ir percebendo, talvez, maior tensão. E voltei ao primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E voltei à tônica. Então, essa construção está metida em toda a música que ouvimos. Toda a música. Pero lo más importante, eso está en español, acabo de darme cuenta, o sistema tonal é definido pelas relações entre os sons. O que significa isto? Eu tenho Dó como esse som, esse primeiro som. O primeiro é Dó. Dó é minha tônica, é grado 1, ok? Se Dó é grado 1, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol é Mi dominante. Mi é meu grado mais de maior tensão, ok? Porque ocupa o quinto lugar. Sim? Até aqui, ok? Ok. Dó é primeiro. Ré é segundo. Mi, terceiro. Fá, quarto. Sol, quinto. Perfeito. Então, Dó vai ser máximo repouso, descanso, e Sol vai ser máxima tensão. Perfeito. Mas o que acontece se Sol, se eu troco, mudo a escala do Sol maior? Eu vou ter Sol no primeiro grado, Lá segundo, Si terceiro, Dó quarto, Ré quinto. Então, o que é mais importante é que um grado vai ser dominante, vai conter tensão somente em relação ao outro. Somente. Um grado vai ser primeiro, um grado vai ser quinto se tem um primeiro. É relacional, ok? Então, o importante é que é uma organização hierárquica das relações entre as notas que vão a gerar uma sensação de tensão e repouso constantemente. Aprendemos e incorporamos essa hierarquia inconscientemente e rapidamente desde a infância, mas ainda há debate sobre se existe uma predisposição natural. Ok? Então, vamos voltar a isso, que é os grados. Não. Ok, aqui, os grados, sim? Então, toda escala tem 7 grados, as escalas como essas. Vamos tomar 3 grados. Vamos tomar 4 grados, 4 acordes possíveis de essa escala, sim? Primeiro, quinto, sexto e quarto. Ok? E o que vamos fazer? Eu não vou fazer isso, mas eu vou colocar um vídeo para que vocês possam compreender a diferença de harmonia em relação com melodia. E por que a melodia é pura identidade. Quatro acordes. Primeiro, quinto, sexto, quarto. Então, com esses 4 acordes, eles vão construir todas as canções possíveis que conhecem. My Journey and the cast of Glee. Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out. My life is brilliant.
my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. People killing, people dying, children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach? Won't you turn the other cheek? Forever young, I wanna be forever young. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you if I could. Then I would. I'd go wherever you will go. Can you feel the love tonight? Nobody wants to see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got country road, take me home to the place where I belong. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Papa, Papa, I can't live with or without you. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. And she will be loved. Yeah, she will be loved. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. No woman, no cry. Yeah, Mama, this surely is a dream. I come from a land down under. Red, white, and blue. Funny things you do. America, America, this is you. They say that Taylor was a good girl, never one to be late, complain, express ideas in her I brain. need some love like I've never needed love before. I'm gonna make love to your baby. Take on me When I come around, take me on. when I come around. I'll be gone when I want to. Save tonight. Gonna take a lot to drag me And fight the away break of from dawn you. come There's nothing that 100 men or more I'll could be ever do. gone. Here I am once again. I'm torn into pieces. Can't deny it, can't pretend. Just thought you were the one in my head. Então, ainda você pode ouvir que, com a mesma harmonia, se pode cantar muitas canções. A diferença de uma com a outra é a melodia. A melodia é o que vai dizer que uma canção é uma coisa e na outra, ok? Então, os acordes, você pode usar qualquer acorde para qualquer canção. Mas a melodia vai ser o que prove que essa canção é essa canção. Eu poderia, por exemplo, cantar tocar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Ok? Mas eu poderia cantar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Poderia usar outros acordes, mas se eu canto que los cumpla feliz, você vai identificar essa canção como isso. Sim? Por isso, podemos ouvir muitas versões
de canções famosas e ainda, embora podem ter arranjos muito essas canções podem ser versões com arranjos muito diferentes à versão original, mas você reconhece a canção por sua melodia, ok? Então, a melodia vai ser fundamental para a identidade. Então, falávamos que a melodia é o que cada pessoa tem, sem sua própria identidade, em contraponto com outras melodias que são outras pessoas. Quando chegamos à harmonia, encontramos a possibilidade de gerar harmonia com outras pessoas. É outra vez essa ideia de habitar unidades maiores. Sim? Ser melodia, poder coexistir, poder ser parte de algo mais grande ainda. Sim? Que é a totalidade. A harmonia, para mim, tem relação com a totalidade, algo que está soando como uma totalidade. Ok. Agora, eu gostaria que falemos de música inorgânica. A maneira de compreender música orgânica é compreendendo música inorgânica. O que é a música inorgânica? Para Rolando Toro, que ele tive uma intuição muito grande com isso. Então, compartilhar. Música orgânica e inorgânica. Música orgânica. Definirei assim quase todas as formas de música que representam atributos biológicos como fluidez, harmonia, ritmo, tono. Dentro desse grupo, irei incluir aquelas músicas estruturadas a partir do núcleo emocional ou com um propósito fortemente expressivo. A respeito disso, vamos falar em semântica musical. Eu tenho minhas próprias, não teorias, mas eu não estou 100% de acordo com algumas ideias de Rolando Toro e vamos falar a respeito, ok? Então, quando analisamos música, antes, pudimos observar que há uma organização, sim, em tempos, há uma organização que nos convida a determinados movimentos, a terra, ar, tensão, repouso, sim? Uma coisa cíclica, algo que se repete. Por exemplo, o pulso. O pulso brinda confiança. Por quê? Porque o pulso vai estar aí. É um evento regular equitemporalmente distribuído. Vai estar aí, sempre. O pulso é constante. Isso me ajuda a poder me adelantar, poder prever o que vai acontecer na música. Ok? Tudo isso é seguridade. É orgânico. Porque porque quando eu vou a dormir, eu sei que amanhã seguinte o sol vai sair. É uma confiança
brindada por um ciclo, um ritmo que existe, ok? Mas a música inorgânica, o que Rolando Toro é muito importante, definimos música orgânica e inorgânica dentro da biodança, ok? É um campo semântico, é um campo biosemântico, é orgânico e inorgânico para a biodança. Sim? É muito importante definir isso. Então, Rolando, que era conhecedor da música, ele explicou o advento da música contemporânea eu preciso fechar um pouquinho isso. Aí tá. O advento da música contemporânea caracteriza-se por ter se descolado gradativamente dos atributos do orgânico. A música eletrônica, a música computarizada, a música concreta, o serialismo, a música sintética e a música aleatória, apesar de suas enormes diferenças, isso fala de que Rolando conhecia as diferenças, tem dois elementos comuns. Tendo se tornado cada vez mais reflexivo e abstracto e tendo abandonado, como dissemos, a coerência no tempo e a fluidez da música orgânica contemporânea, interrompeu abruptamente a unidade temática, tornou-se descontínua, rompeu com a harmonia, rompeu com os ritmos, trabalhou além e mais tonalidade, tornou-se atonal, introduz elementos aleatórios estranhos, tocou com silêncios, volumes, estridências, introduzida e ruído. Ok, Rolando. O que está falando você? Vamos ouvir. Vamos ouvir essa música que Rolando chama inorgânica. Eu gostaria que vocês possam identificar o pulso, o tempo, e tensão e repouso. Um momento. Ok. Violin concerto. Ahí viene. Ok. Ainda aí é possível, não? Há um pulso aí. Você pode dizer, mas isso não está desafinado? Não, não está desafinado. Está organizado de outra maneira que não é o que temos a costume de ouvir.
outra música. Ok, outra. Onde está o pulso? O ciclo, a organização. Outra. Onde está o pulso? Organização, ciclo, tensão e repouso. Ok. A última obra, eu vou fazer uns comentários. Vamos ver, vamos olhar um vídeo, porque é muito importante para compreender a obra. Essa obra se chama Quarteto para Helicópteros. Helicopter String Quartet.
Todas esas obras que voy a falar esto en español muy lento, ¿sí? Todas esas obras que escuchamos recién son obras que para la historia de la música son fundamentales. Para la historia de la música clásica, académica, son obras muy importantes que han introducido nuevos caminos y posibilidades para el arte sonoro. Para a biodança não é útil, não é para a biodança. Sim? Essa música que é muito importante para a história da música acadêmica e clássica não é boa para a biodança. Por quê? Porque não tem o que precisamos para convocar as categorias de movimento que utilizamos em biodança para dançar. Ok? Que vamos estudar com a semântica musical. Porque a música que utilizamos em biodança está intimamente ligada às categorias de movimento. Ok? Então, essa música que é inorgânica, o que Rolando falava como inorgânica, é inorgânica para a biodança. Para fora de biodança tem um valor cultural altíssimo. Sim? Então, vamos ouvir a diferença. Mari, posso Sim. perguntar uma coisa? Sim. Assim, essas músicas, elas foram compostas século XX e século XXI, né? Siglo XX, sim. No meio do século XX, 1940 aproximadamente, Arnold Schoenberg, um compositor europeu, alemão, judío, él, frente al horror de la Segunda Guerra Mundial, frente al Holocausto, ¿qué hizo? Rompió con el sistema tonal. Ese sistema que acabamos de ver, que tiene jerarquías, que genera un centro tonal, un grado 1, que es el más importante de la escala, y que todos los demás grados están subordinados al grado 1, él decidió romper con la jerarquía de los sonidos. Es muy simbólico. Él decidió romper con la jerarquía que tenía el sistema tonal y creó un nuevo sistema atonal llamado dodecafonismo. Arnold Schoenberg es muy interesante para investigar. Partió al medio la historia de la música clásica, académica. La partió al medio. Entonces, a partir del dodecafonismo de Arnold Schoenberg, empiezan a desenvolverse otras corrientes, que son todas esas corrientes musicales que Rolando Toro menciona en ese texto que yo compartí. Y a partir de ahí empiezan nuevas corrientes musicales, ¿sí? Pero es una decisión ideológica, simbólica, de romper con la jerarquia del sistema tonal. Sim? Eu perguntei isso, Mari, porque coincide exatamente no tempo, né, com o movimento de arte moderna e com o movimento de arte contemporânea, né, e dentro da pintura ou da escultura, a gente vai ter o mesmo processo, né, acontecendo. Há um livro muito interessante de correspondência, cartas, correspondência entre Arnold Schoenberg e Wassily Kandinsky. Uhum. Kandinsky, ele era um pintor contemporâneo, abstracto. Eles falavam a respeito do arte contemporâneo e abstracto. Uhum. É um momento histórico de ruptura, né? De ruptura depois da Segunda Guerra Mundial, da explosão da bomba, etc. A gente vai ter um momento de ruptura que já começa nos anos 20, esse movimento, Sim, né? sim. Mas ele vai ter uma coisa muito forte acontecendo nos anos 60, né? A partir dos anos 60, isso muito, muito forte
né? Essa coisa da ruptura, né? Dentro da pintura, eu estudei mais isso dentro da pintura, esses movimentos de ruptura com aquele padrão de arte antigo, né? Tem 100%. o próprio dadaísmo, né, que quer dizer Exato. cavalo de pau, que é onde eles utilizavam para criar poesia, tu pescar as palavras e tal, e trazer essa coisa nonsense, porque depois da guerra não havia sentido, né? Então era preciso inventar um novo sentido. Então tinha essa coisa do próprio barulho da guerra e do caos, né, da desfragmentação, acho. Isso aí. Obrigada, sim. Então, essa ruptura estabelece o que Rolando chama música orgânica e música inorgânica. Insisto, é dentro da biodança. Fora, essa música culturalmente tem muito valor, sim? Mas para a biodança não se consegue dançar. Embora há uma vivência de biodança que utiliza música inorgânica. Quem pode dizer que vivência de biodança precisa música inorgânica? Precisa música inorgânica. Caos? Eu sei caos também. Dança do Caos pode ser, sim, mas para sair do caos precisamos organização. Não é tão caótica a música, sim? Você está em caos, mas precisa... Entrada no labirinto, no projeto Minotauro. Sim, entrada no labirinto do processo Minotauro. Por quê? Porque a vivência do labirinto Minotauro é poder viver e aceitar a desorganização. Poder abraçar que você não sabe onde está, não sabe onde vai, mas pode ficar em paz. Então, a música que você coloca para o labirinto é música inorgânica. Vamos ouvir a música que se utiliza, que está no catálogo. É a única instância onde você vai colocar uma música inorgânica. Porque a experiência do labirinto é isso. É inorgânico, mas é a possibilidade de habitar em paz isso que é inorgânico, que é não poder controlar. Labirinto. A ver. Não há pulso, não há organização, não há um tempo claro, não há nada. Nada que você possa organizar e que ajude a prever o que vai acontecer. Não há. Outra música de Minotauro é essa. Sim, então, música inorgânica é fácil de
a música orgânica é fácil, é mais fácil de identificar agora que conhecemos a música inorgânica para Rolando Toro. Ok? Então, vamos ouvir alguma música que tenha muita presença de harmonia. Harmonia no sentido de sons combinados, ok? Como se fosse ¿cómo era la palabra colchón? Me olvido. Colchão. ¿Colchón? Colchón. Sim, colchão. Colchón. Ok. Faz Como se fosse como se fosse colchão de colchão. sons. Colchão. Sim, colchão. A ver. Por exemplo. Aqui não é fácil ter pulso, mas você não experimenta uma coisa inorgânica, desorganizada. É agradável, não? Então, podemos ouvir colchão de música que de algum jeito sostiene o que está acontecendo acima. Exemplo que é muito, muito, muito bom é essa canção dos Beatles, mas eu tenho outra versão. O que as vozes fazem aqui é harmonia. Love, love, love. São acordes que vão. São 3 acordes que as vozes fazem juntos. Love, love, love. Love, love, love. Love, 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 love. Love, love, love. Então, temos uma melodia que é tarara, 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 tararira. Essa é a melodia. Mas abaixo dessa melodia há outras vozes que estão cantando e que fazem com a primeira, com a voz principal, fazem harmonia. Ok? Love, love, love. Love, love, love. Love, 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 love. Love, 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 love. Sim? Sim? Está claro? Sim, está claro? A ver. Mari? Sim. Desculpe. Não, não queria desviar o assunto, mas assim,
Só para trazer uma percepção que eu tenho em cima das, Sim. não agora do Love, 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 não é essa percepção que eu tenho, mas nas músicas anteriores, que eu acho que foram 4 músicas, né? Duas que chamadas inorgânicas, utilizadas dentro da biodança, e 2 outras que tu colocou músicas como um colchão, né? Um colchão de som, que eu acho que... Por que a gente consegue usar essas músicas em biodança? Porque elas têm uma base que eu acho que a gente pensa pouco em música, quando a gente fala de música, né? Que é uma base arquetípica. Então, elas conseguem se segurar dentro de um projeto Minotauro, principalmente as inorgânicas, porque elas te dão outro sistema de referencial, tá? Que é o arquétipo. Então, elas estão numa dimensão arquetípica que te permite entrar em alguma dimensão, né? Então, não sei se dá para perceber isso nas 2 do projeto Minotauro, né? Que elas, por mais que elas pareçam não ter uma organização orgânica, elas batem no nível arquetípico, e daí elas mobilizam o que dentro da teoria de biodança a gente vai chamar de inconsciente coletivo. Então, é como se fosse o Minotauro segurando uma velinha, né? Segurando uma luz. Então, isso permite tu fazer o processo sem desorganizar, porque são 2 músicas que elas estão muito próximas da loucura, né? Elas vão levar para a loucura, mas tem uma estrutura arquetípica que permite tu não enlouquecer, dá um caminho conhecido. Sim, eu gosto dessa teoria e eu acho que uma coisa que evita a loucura na biodança, no labirinto, é a presença do grupo. A presença do grupo é o que te devolve a ter uma organização, sim? É a Mas eu estou falando experiência de grupal. algo além vai também, claro, obviamente, né? A presença do grupo como elemento afetivo e como elemento arquetípico é Sim, super importante. Isso é conhecido e é discutido em biodança. O que eu falo que a música, ela também tem uma imagem arquetípica, né? E isso segura também, isso fala também, isso orienta também, isso dá estrutura também, né? Então, todas as 4 músicas que tu utilizaste, elas têm uma estrutura arquetípica também. Não é todas as músicas que têm estrutura arquetípica, mas essas colchão e essas que têm o que dá coerência à música dentro uma música inorgânica dentro do projeto Minotauro, é a imagem arquetípica que ela traz. A segunda música que trouxe inorgânica, tu pode ver o Minotauro, a respiração animal que tem atrás. Isso é uma imagem arquetípica. E isso segura também, porque dá sentido. Se for completamente sem sentido, é jogar a pessoa na loucura. Talvez o grupo não... Se ela tem um núcleo psicótico, o grupo não consegue segurar. Tá? Agora, como tem uma imagem atrás, isso consegue segurar junto com o grupo, obviamente, né? E com um bom facilitador, etc. Né? Então, eu acho interessante essa reflexão de que existe uma imagem atrás de algumas músicas. E essa imagem, que é ligada ao arquétipo, ela pode ser estruturante também, não só os elementos da música mais tradicionais, orgânicos, etc., mas uma estrutura de imagem, um caminho de alma que existe dentro da própria música. Absolutamente, sim, sim. O simbolismo. Simbólico, exato. Ok, o simbólico. Vamos falar disso em semântica musical muito, porque a semântica musical tem muita relação, os critérios de seleção da música têm muita relação com o campo simbólico de inconsciente coletivo. Muito. É algo que precisamos discutir, refletir em biodança. Sim? O campo simbólico da música que utilizamos. Graças, Mirtes. Eu amo como você estuda o tempo todo arquetipos. Me encanta. Então,
eu gostaria que voltemos às músicas que ouvimos antes e podamos agora, que analisamos o ritmo, analisamos a melodia, poder ouvir e analisar a presença da harmonia, ok? Nas mesmas músicas. Então, voltamos a essa. Ainda temos ritmo, pulso claro e o baixo. Está fazendo uma melodia. Ok, não é tão claro, mas eu vou dizer que o baixo mais a voz mais o teclado que sonha aí no meio, tudo isso está falando sobre a harmonia. Estão gerando, toda essa combinação gera harmonia. Não é tão claro como quando temos, por exemplo, isso. Se eu toco um acorde no violão, eu vou sentir claramente uma harmonia. Eu toco isso. Você claramente pode identificar uma harmonia. Sim? Um acorde. Aqui, nessa música, não é tão fácil. Mas o importante é que a harmonia é a soma de todas as linhas. De tudo que está soando. Ok? Bem. Seguinte música. Um pouquinho mais clara. Por quê? Porque tem violão. Tem algumas coisas. Vamos ouvir. J'ai vu la fin souvent, j'ai vu les portes se fermer. Tant j'ai de mal à te cerner. Ta mélancolie en ces dimanches passés affalés. J'ai vu des tonnes de paires de jambes à l'envers. Crois-moi, je te jure, c'est les tiennes que je préfère. Wow, oh, oh my sweet darling, no, don't go. Oh my sweet darling, don't go. Oh my sweet darling, no, don't. Então, o que temos? Temos violãos. Turuti, ta, ta, ti, ta, ta, ta. Onde estão? Aqui. Temos um violão que é tarati, ta, ta, ti, ta, 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 tará, turati, ta, ti, ta. Harmonia. Acordes. E uma melodia arriva. E esse acompanhamento do violão tem ritmo. Ritmo, harmonia e melodia. Oh my sweet darling, na, na, da, da, do, da, bi, da, da, di, da, dum, da, da. Sim, consiga ver, olhar todos os elementos. Ritmo, harmonia, melodia. Sim? Ok.
Vamos ouvir mais um. Temos um violão que está fazendo harmonia e uma melodia. E aí entra a voz fazendo a melodia. Então, temos violão que estão facilitando a harmonia. Sim? Ok. Eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo onde podemos olhar e ouvir claramente os elementos da música. É possível que vocês conhecem o vídeo. Foi muito famoso há uns anos. A ver. Aqui temos todos os elementos da música juntos. Ritmo. Harmonia. Melodia. Baixo. Now and then I think of when we Melodia were da together. canção. Like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Uma melodia. You can get addicted to a certain kind of sadness, like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad that it was over. But you didn't have to cut me off, make out like you never remember we were nothing. And I don't even need your love to treat me like a stranger that feels so rough. No, you didn't have to stop so long. Então, temos um violão e 5 pessoas. O menino da esquerda está fazendo percussão. Sim? Você viu? Está fazendo toda a percussão sobre o violão. A menina está fazendo harmonia. Ela está tocando uns acordes que se repetem. O menino do meio está fazendo uma melodia, um contraponto o tempo todo. O quarto menino está fazendo os baixos. Bum, pum, 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 pum. E o quinto menino está fazendo umas intervenções artísticas, efeitos, sim? Vamos voltar a ver o começo para poder
observar o que está fazendo cada um e cada uma. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Sim? Você vê? Cada elemento é um mesmo instrumento. Então, eu vou recapitular algumas coisas. Hoje estudamos ritmo, melodia, harmonia, elementos da música que vão ser muito importantes para pensar e falar, reflexionar? Ok. Reflectar. Refletir ao respeito da semântica musical, dos critérios de seleção de música e por que utilizamos alguma música para algumas vivências. Sim? Então, amanhã vamos dançar. Sim? Vamos dançar. Vamos fazer uma vivência pedagógica. Vamos dançar e comentar algumas coisas. Vamos navegar através do ritmo, da melodia e da harmonia. No nosso próximo módulo, que vai ser a semântica musical, vamos precisar repassar tudo isso, harmonia, melodia, ouvir música, dançar muito e repassar movimento humano, aspectos fisiológicos da biodança e nesse módulo o que estudamos aqui nesse módulo, a música. Então, movimento humano, aspectos fisiológicos, a música em biodança e também a sessão. Já viram a sessão, Mirtes? Não, ok. Não, nenhum problema, porque todas as pessoas dançam, então tem experiência estando em sessões de biodança. Então você sabe que tem uma fase mais ativa, adrenérgica, e você sabe que tem uma fase mais colinérgica e mais... Ok. Então, com isso é suficiente, sim? Porque vamos trabalhar sobre as sessões de biodança, as sessões, ok? Então, alguma pergunta, alguma reflexão? Eu sei que é muita informação, eu sei, mas temos que pensar que hoje foi o primeiro passo para começar a ouvir música de maneira diferente, para poder dançar a música de maneira diferente, sim? Isso tem que ser o primeiro dia de um treinamento para ser futuros e futuras facilitadoras de biodança. É um treinamento de ouvido, mas também corporal, de estar dançando e se movendo o tempo todo, ok? Para poder crescer em a destreza corporal, sim? Poder ouvir e se mover. Ouvir e se mover. Mari, posso perguntar uma coisa? Sim. A gente poderia dizer que a harmonia é a sensação de unidade que a gente tem quando ouve a música?
absolutamente. A sensação de unidade com tudo, e tudo na música é harmonia. Sim, absolutamente. Sim, Victor, Cris. Hola. Hola, Victor. Bueno, hola. Victor, estás muteado. Fechou teu áudio, Vitor. Hola, hola. Hola, More, ¿cómo estás? Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad de comentar un poco cómo me había sentido durante todo el día de hoy, porque mañana no voy a poder participar en la clase, voy a estar en otro evento, y pues yo le pedí permiso a Mirtes, pero bueno, ha sido nunca me imaginé que todo lo que me movió y me movilizó lo que se vivió hoy, lo que hablaste, toda la información, que yo siento que a pesar de que parece mucho, siento que es como apenas un abreboca a lo que es entender de otra forma la música. O sea, yo vine experimentando desde temprano como algo de autoconocimiento también, porque me doy cuenta que al no tener consciente de estas cosas, de la percepción a través de la audición, desconozco cosas de mí mismo, o sea, es como autoconocimiento, ¿no? Porque si uno utiliza la percepción, pues es capaz de, o sea, de percibir una realidad que se habita a través del sonido, no sé, pienso yo. O sea, eso me ha dejado, o sea, me voló las tapas, o sea, mind blown. Sobre todo cuando colocaste temprano el video de estas personas, que supongo que es en África, y en donde todas las actividades que hacían generaban un sonido, y cómo esas personas estaban atentas a ese sonido. Eso me impresionó demasiado. También el sonido interno, o sea, mis propios sonidos, mis pensamientos, o sea, cómo, por lo menos cuando mostrabas lo de la copa y cómo la vibración alteraba la materia de la copa, o sea, me puse a reflexionar sobre mí mismo, en mi interior, y los sonidos. O sea, no sé si tendrá relación, pero, o sea, cómo yo mismo estimulo mi organismo a través del sonido de mi voz, cosas con las que los sonidos con los que me rodeo. Entonces, bueno, no sé, quería expresarlo porque mañana no voy a tener la oportunidad en el conversatorio, y quería decir que me tocó profundamente, pues todo este tema, estoy más interesado, quiero aprender mucho más, quiero ahondar porque me parece súper fascinante. O sea, es toda una ciencia. Entonces, bueno, muchas gracias. Qué bueno, Víctor, muchas gracias. Gracias por la presencia y la atención y la paciencia. Cris. Então, eu vou pedir que nem o Vitor um curso de extensão em música, por favor. Pode ser presencial, vou até a Argentina, assim. É muito... Eu queria dividir, assim, porque eu não sei, eu fico pensando que eu comecei a ouvir a música de um jeito um pouco diferente, assim, a partir desses conhecimentos e de uma experiência que eu tive no verão. Eu fiz algumas aulas numa oficina de percussão, e teve uma aula em especial que eram muitos tambores. E o professor, ele nos dividiu, e a gente tocava, e os outros, os tambores se conversavam, vou dizer assim. E eu comecei a enxergar, a sentir, porque é tipo, a vontade que eu tinha num dado momento era soltar tudo e começar a dançar, porque eu senti como se fossem camadas, assim, uma camada em cima da outra, e aquilo tudo combinava, e de repente aquilo encheu a sala, sabe?
E hoje, ouvindo essas músicas que tu colocou, da maneira como tu nos apresentou também, né, a estrutura, assim, da música, eu sinto isso, assim, como se a música fossem várias camadas, né, esse vídeo dos rapazes, da menina, são várias camadas, e daí isso vai enchendo o espaço, né? O meu aparelho aqui é razoável, assim, mas hoje eu consegui identificar melhor, assim, essas várias camadas que vão formando esse todo e, de repente, toda a sala está preenchida, assim, de música, sabe? Então, eu quero aprender mais, por favor. Muito obrigada, Com Mori. prazer. Muito obrigada, Cris. Luli? Eu queria fazer uma pergunta, é mais uma Sim, claro. reflexão mesmo, que eu já venho perguntando para pessoas que são músicas e eu ainda não entendi, ruído. Porque quando você colocou essa última música no mesmo violão, com vários elementos, né? É maravilhoso como a Cris falou, eu compartilho total disso, de sentir essas várias camadas. E aí você usou a expressão música. Quando tem um ruído, é uma música, o ruído, ele entra numa música, às vezes você está numa banda tocando, de repente pode vir algum som, eu não sei, eu estou fazendo uma pergunta, que interfira naquela música, mas ele entra e sai. Então, o ruído sempre entra e sai, ou ele pode estar, às vezes pode ser num desafinar, né, de um instrumento, não sei, a voz. Eu queria saber, ou se deixar isso para outro momento, também não tem problema. Ai, Sobre o ruído. me perdi na última parte da pergunta. Pode Se o ruído entra e sai, por exemplo, você tem uma banda tocando, ou mesmo aquele exemplo que você botou do violão, um violão só com várias pessoas fazendo vários movimentos. Vamos supor que alguém, por um motivo, saiu ali. Então, aquilo criou um ruído na música. Eu não entendo bem o que é ruído, certo? Eu só imagino que ruído é uma coisa ruim que entrou na música que ninguém queria e de repente ele entrou. Mas pode ser que se ele entrar, ele faça algum sentido. Não sei, é isso que eu queria saber um pouco mais. Tu compreende, Mori? não compreendo, não. E a pergunta a respeito do ruído, que dice que não compreende muito bem o que seja o ruído. Mas essa é uma pergunta filosófica. Que é ruído e que é música? Você tem 3 horas mais para poder falar a respeito. Não, é uma pergunta filosófica. Que é ruído? Ou seja, as músicas inorgânicas que nós ouvimos são música, são ruído? Não sabemos. São música, mas qualquer pode dizer... É música, ok? Mas qualquer pode dizer, não, isso não é música. Música é Gilberto Gil. Não isso. Não 4 pessoas tocando acima dos helicópteros. Ok? Então, é uma pergunta filosófica. Você pode considerar música mais consonante e mais dissonante. Se você não tem o costume de ouvir música dissonante, você vai sofrer. Ok? Mas ruído é uma pergunta, é um conceito mais filosófico, eu acho. Muito interessante, Luli, hein? Obrigada por me ajudar. Ok, Susana? Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi com relação à música atonal. Eu conheço um pouquinho do John Cage, porque ele fazia com Mercy Cunningham, né? Ele tocava e o Mercy Cunningham coreografava. E aí, quando essa relação da música orgânica e inorgânica, que fala rolando, me deixava um pouco confusa. E aí eu queria saber se eu entendi a coisa. Que a música orgânica, mesmo que ela nos leve para estados de tristeza, raiva, alegria, mesmo assim ela tem uma organicidade. Eu sei onde eu estou, ela vai tomando
em corpo, né? E aí, no orgânica, que ele fala, é quando causa o caos, é isso? Quando eu não consigo manter uma estrutura. uma estrutura, é Claro, isso? sim. É Em isso? música orgânica você vai encontrar uma forma de organizar a informação. Pulso, periodicidade, tensão e repouso, descanso. Algo que se alterna, sim? Como na vida mesma. Em música inorgânica você não vai poder conseguir, não vai conseguir organizar a informação, predizer que vai acontecer. Não há pulso, não há organização, não há um tono claro. Mesmo que eu reconheça, né? Como disse a Mir, né? É isso mesmo. Ela fica... eu não consigo tomar... dar corpo a ela, né? Isso. Assim, numa coerência. É isso? Não, o que eu coloquei é no nível arquetípico, que existe uma coerência no nível arquetípico. Que é como se eu usasse o nível arquetípico como uma bengala, né? Como um nível imagético para segurar, para não entrar numa questão de desorganização total. Então, isso, dentro do projeto Minotauro, torna possível utilizar essas duas músicas que a Mori trouxe, porque elas trazem um contexto imagético que tem a ver com o símbolo. E o símbolo é que vai segurar. Obrigada. Obrigada, Susana. Jussiara. Boa noite. Assim, é mais para colocar como eu vejo a música, né? Porque eu convivo numa família de músicos. A minha sogra foi cantora do rádio, meu marido é músico, eu tenho 2 enteados que são músicos e produtores musicais. Meu falecido cunhado era contrabaixista, inclusive estava entre os 5 maiores contrabaixistas do Brasil, chamava-se Enio Santos. O meu filho toca flauta transversa, a minha filha teve uma época que tocava percussão. Então, a minha vida sempre girou em torno da música. Só que hoje, depois desse percurso, sabe, amor, eu tenho que ter muita gratidão à biodança, porque eu enxergava a música de uma forma, tá? Vivia a música de um outro jeito. Nossa, tudo mudou na minha vida, né? Meu marido, ele, além de ser músico, toca violão, ele canta, ele faz arranjos de backing vocal. Então, minha vida sempre foi 24 horas de esperar música. Então, eu só tenho gratidão por essa aula divina maravilhosa que foi hoje, né? Que fez com que eu mudasse muita coisa dentro de mim em relação à música, tá? Muita gratidão ao grupo, a Mirtz, a você, amor, que eu estou, assim, muito feliz mesmo. Que bom. Agradecida. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão. Eu tenho, complementando, quando o meu cunhado faleceu, ele deixou para o meu marido o contrabaixo acústico dele e que eu tenho aqui na minha sala. Depois eu vou postar uma foto desse contrabaixo aqui, porque hoje você falando muito de baixo, né, os sons, me veio muito à memória do meu cunhado tocando nas festas em família, em shows, né? E, inclusive, essa semana, dia 22 de junho, se ele fosse vivo, ele teria feito aniversário. Gratidão. Obrigada. Alguém mais? Mori, se tu achou que esgotou o tema e não tiver mais nenhuma pergunta, se quisermos, né, e finalizar um pouquinho antes, não tem problema também, tá?
Ok. Tem o Pode Bill ser. agora. Não. Podemos. Tenho algumas coisas para ouvir, Ok. sim? Tem o E. Vilmar que quer falar. Agora ele levantou a mãozinha. Sim. Duas coisas. Uma, a Suzana trouxe uma fala importante ali, né? Como é que uma música orgânica consegue mexer tanto com a gente no nosso emocional, né? Ou traz alegria, ou traz tristeza, ou nos leva para outros estados, né? A própria música orgânica. Sim. E eu já queria de antemão aqui, sei que eu vou precisar sair um pouquinho antes, porque eu tenho a missa do meu irmão agora, tá? Eu filmo um pouquinho, em seguida eu saio aqui devagarzinho, tá ok? Não compreendi. Obrigado. É que o Vilmar faleceu, o irmão dele, essa semana. Então ele vai na missa. Eu sinto muito isso. Sinto muito. Ok. Eu queria. Ok. Queria que podamos olhar uns vídeos e ouvir música para poder reafirmar alguns conceitos, sim? Por exemplo, vamos ver outro vídeo de contraponto, música ilustrada para identificar as melodias diferentes, independentes, mas que coexistem. Aqui temos Recuerdos de la Alhambra, Lembranças da Alhambra, seria, de Francisco Tárrega. 3. Temos um baixo em azul, uma harmonia verde e uma melodia em rojo. E temos um pulso possível. Podemos estabelecer um compasso? Cada quantos tempos, cada quantos pulsos tem acento? Alguém pode identificar? Uma ajuda. O baixo ajuda para identificar o pulso. Você sente? 1, 2, 3. Pá, pá, pá. 2, 3. 1,
2, 3. Ok. Luego, tenho outro vídeo para a respeito da combinação dos elementos, sim? Harmonia, melodia e ritmo. Parecido aqui o que vimos, olhamos recém. Aqui. Vamos identificar que elementos estão sendo estão fazendo cada pessoa. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'll be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you all, I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new love. Treat her better. You gotta let go of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new love. Treat her better. We gotta let go all of our goals. We both know we ain't kids no more. Ok, até aqui. Temos ritmo, temos melodias, temos harmonia, sim? Quem está fazendo o quê? Todos estão fazendo ritmo com suas palmas, verdade? E temos um pulso muito claro. 1, 2, 3, 4, sim? Temos melodias, a melodia principal que vai trocando, mudando de um a outro e a outra, ok? Depois temos um dos meninos que está fazendo baixo. Dum, bap, bam, dum, bap. Sim? Você alcança a ouvir? Isso. Ok. E quando uma está cantando a melodia, o resto do grupo está cantando a harmonia. Está fazendo uma combinação dos sons para fazer uma harmonia. Vamos ouvir outra vez. I was too strong, you were trembling, couldn't handle the hot heat rising. Baby, I'm still rising. I was running, you were walking, you couldn't keep up, you were falling down. There's only one way down. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Alcança a ouvir? Então, algo interessante é poder distinguir elementos e poder dançar esses elementos, como falávamos antes. Ok? Todos esses vídeos você vai ter aqui no material, com o material. Ok. Alguma pergunta, algum comentário? Alguma ideia? Alguma queixa? Tudo é bem-vindo. Eu aprendo muito de cada módulo. Perguntas? Eu não tenho uma pergunta, eu tenho um agradecimento, porque eu disse no começo que eu deixei de fazer piano porque eu não compreendia a teoria, né? Era muito difícil
a aula de teoria era muito distante do instrumento, né? E meu filho é músico também, então aprendi com ele algumas coisas e te agradeço muito a tua maestria, né, de como tu coloca as coisas e como simplifica, né, o que é tão instintivo na gente e deixa bom de aprender, né? A gente se sente dentro daquilo que tu coloca. Muito obrigada, tá? Obrigada. Muito obrigada. Para mim, o que você diga isso, para mim é tudo, porque eu fui à universidade, eu estudei muito, e quando cheguei à biodança, eu tive que tentar colocar tudo isso de maneira mais fácil, mais acessível para que as pessoas que se estão formando em biodança tenham a oportunidade de aprender música, combinar música com o movimento e que seja simples. Não é tão difícil aprender música, pero hay que querer explicarla de maneira simples, porque é acessível. Así que gracias. Dione. Mori, vou fazer uma pergunta bem assim, de quem não conhece nada mesmo de música, né? Mas, enfim, também estou encantada assim, com todas essas informações. E me ocorreu, assim, por curiosidade, quando no momento da composição, a harmonia acredito que seja o último elemento, mas como que nasce essa combinação entre ritmo e melodia? Existe uma ordem nisso, ou isso é uma criação e, enfim, é meio que nasce junto? Como é que acontece isso? Eu falei a respeito, lembra? Eu falei que o ritmo são batidas, eventos que ocorrem no tempo, e que a melodia vem do frequência. Frequência é a repetição, a alta velocidade de batidas. Sim, então, se eu bato um tambor 220 vezes por segundo, por exemplo, eu vou conseguir que esse tambor produza uma frequência e um som. É isso. Você lembra? Falamos disso. Talvez não quedou claro. Mirtes? ¿Você lembra que falamos disso? Sí, sí, pero yo creo que no es eso que Johnny está preguntando. Ah, cualquiera. Não entendi. Eu me refiro assim, por exemplo, tem lá um poema, né? E aí um músico senta para musicar um poema, né? E a harmonia eu acho que é o último elemento, mas essa criação, é claro que é artística, mas, enfim, tem uma combinação entre esses, tem uma ordem de criação entre ritmo e melodia? Eu creio que está perguntando a respeito do processo criativo da música, como inicia. Ok. Eu acho que se você tem palavras antes que melodia, as palavras mesmas vão a mostrar um caminho. Porque as palavras têm um acento. Se eu tenho que musicalizar, por exemplo, não sei, alguma palavra, eu vou utilizar, o som primeiro vai ser seu acento. O som da palavra. Palavra. Eu não vou cantar palavra. Não. Eu vou cantar palavra. Sim? Isso. Mas há muitos elementos que estão relacionados no processo criativo, não? Olha, eu acho que a própria poesia, ela tem ela já é musical, né? Então é um bom ponto de partida, né? Sim, claro que sim. Um poema é musical. Sim. Tem seu ritmo,
sua musicalidade. Claro, sim. Alguma outra pergunta? Mori, eu só agora com essa pergunta da Johnny me ocorreu, tem um filme, agora não me vem na cabeça o nome, mas eu vou lembrar, que é isso, ele é produtor, compositor, não sei qual é. Enfim, ele entra num bar e ele vê um menino tocando, uma menina tocando. E daqui a pouco ele começa na cabeça dele, a criar, botar os outros instrumentos. Ai, agora não me vem, tá aqui. Eu não lembro o nome do filme, mas eu vou lembrar e depois eu boto ali no grupo. Isso. E daí ele tá no bar, né? E ele começa, ele escuta ela tocando com um violãozinho e ele começa a colocar os outros instrumentos, né? Então eu acho que é um pouco disso, assim, né? Quem tem esse ouvido, né, para musicar, ele vai ouvindo e vendo o que combina dentro daquela música, assim. E ela vai se construindo, né? E eu vou lembrar, o filme é maravilhoso, assistam, vão se inspirar para amanhã também. Está bom. Obrigada. Obrigada. Sim. É um trabalho de produtor musical. Isso é o que eu faço todos os dias. É lindo. Bueno, espero no haberles quemado la cabeza. Espero que estén bien. Les agradezco mucho la paciencia con mi portuñol. Lo intento mucho y siempre unas semanas antes del módulo me pongo a repasar y a estudiar el idioma. Pero después de tanto Zoom y de tener que pensar tantas cosas, a veces me pierdo. Así que les agradezco mucho la paciencia.